mas nós podemos assumir várias missões ao mesmo tempo. Não quer dizer que precisamos concluir uma para iniciar outra. Atualmente, como os filhos estão dando exemplos para ensinar os pais a se aprimorarem mais, porque são espíritos geralmente mais evoluídos do que aqueles que chegaram primeiro. A nova leva de espíritos de mundos mais sutis está reencarnando agora em massa mesmo. São espíritos que vêm ensinar com seus comportamentos mais amadurecidos, os pais, os irmãos mais velhos. Mas não é a missão principal, é uma das missões. Depois vai estudando, vai interagindo com vizinhos, com colegas de aula, e vai procurando ter a missão, muitas vezes, dar um conselho para uma pessoa, interferir na trajetória de vida de outras pessoas, de forma harmônica, de forma a propiciar uma evolução maior para os outros seres. Em nossa vida, venhamos a lembrar nesse momento daquelas pessoas que marcaram agradavelmente a nossa trajetória de vida, quem nós conhecemos e que, em função desse conhecimento, desse contato, nós podemos seguir uma certa direção. Para ver, aquela pessoa teve uma missão de nos ajudar, só que, cadê ela? Não está mais conosco, porque era uma missão específica, cirúrgica. Abrir, tirar, fechar, pronto. Uma missão cirúrgica. Nada de ficar ali depois, muito tempo, procurando fazer uma coisinha, outra... Não. Depois nós começamos a estudar. Ciência humanas ou exatas? Mexer com o quê? Dilema, hein? Faz vestibular para uma coisa, começa a fazer o primeiro semestre, e não sei, segundo semestre não é isso que eu quero, não. Tranca, faz vestibular para outra coisa. Muitas vezes a pessoa tem facilidade de aprendizado, passa em 3, 4 vestibulares, começa e deixa tudo no caminho. Será que a minha missão é ser professor? É ser médico? É ser engenheiro? É ser psicólogo? É ser à toa? Muitas vezes nós nos perguntamos. É viver às custas dos pais enquanto eles estiverem vivos e quando não tiver da pensão deles? Cada um tem a sua missão. E cada missão tem o seu karma. Por isso nós não falamos que karma seja apenas fruto da ação negativa. Karma também é quando nós temos um desejo que restringe e nos faz submeter a certas situações em função do nosso desejo. Isso é karma. Portanto, karma não é só pagar o pecado. Karma é também se submeter a situações para executar o desejo, que geralmente é agradável. Portanto, escolher, seja qual for a missão, é recomendável que todo ser aprenda a fechar o seu foco da energia consciencial, mental e psíquica. Fechar o foco é fazer a mente se tornar estável, conduzi-la apenas em uma direção, para que não fique como um macaco, pulando de galho em galho. Senão acaba ficando sem galho e se esborrachando no chão. Porque o tempo não espera ninguém. Ser indeciso é um problema que ataca o bom cumprimento de qualquer missão, seja ela qual for. Nós precisamos, como princípio básico para descobrirmos nossa missão, desenvolver estabilidade, continuidade. Inconstância é inimiga de qualquer missão. Começa a fazer uma coisa, vendo até um pouco a influência astrológica, tem uma pessoa que herda uma influência astrológica terrível para o cumprimento da missão. Felizmente, a engenharia cósmica é tão perfeita que até isso ela aprende a arrumar o antídoto. Tem um signo, é Gêmeos. Gêmeos é um signo que a mente é muito ágil. O signo de Gêmeos, o ascendente Gêmeos. A mente é extremamente ágil. São pessoas que pensam tanto e ao pensar, acreditam que conseguem realizar aquilo que pensam. E ao tentar realizar, os adolescentes de Gêmeos, quando incorpora, você pode não ser do signo de Gêmeos, mas você pode incorporar essa natureza. Vai fazer natação, vai fazer academia, vai fazer dança, vai fazer inglês, vai fazer mil coisas. Começa, dali a 15 dias, um mês. Ah, meu filho vai fazer, está na hora de... Ah, não, estou cansado. Eu não quero ir não. E vai faltando até sair. Aí tem a tendência a começar muita coisa, porque a mente é muito ágil, muito versátil, e não conclui nada. E o tempo vai passando. Precisamos evitar deixar histórias inacabadas. Por isso a constância é uma das coisas que nos ajuda a cumprir a nossa missão, independente de qual seja ela. Você vê muitas vezes uma pessoa chega em casa, abre a porta, um adulto, 30 e tantos anos.
joga a pasta ali e vai para a esposa animado. Nossa, eu consegui um negócio muito bom, eu vou representar tal coisa em tal estado, vai ser maravilhoso, a nossa vida vai mudar, e aquele ânimo todo. E a esposa, muitas vezes, é o freio do sujeito. Ela já sabe, já conhece ele, já conviveu com ele, sabe? Esse ânimo todo acaba daqui a um dia, 2. Chega aqui murchinho. Eu pensei que era de um jeito e não é daquele jeito, mas que coisa. E põe a culpa em alguém, não nele, por chegar todo entusiasmado. Isso é um indício de pessoa inconstante. É aquela pessoa que de repente ela acredita que alcançou uma fórmula maravilhosa para alcançar as suas realizações. Não existem essas fórmulas maravilhosas. Existe trabalho constante, gradativo, bem coerente, estudado, onde nós precisamos fazer um esforço. Mesmo quem tem um talento nato, se não aprimora, não vai poder usufruir plenamente o seu talento. Imagine quem não tem. E que de repente pensa que uma fórmula maravilhosa foi inventada ou surgiu de alguma maneira para realizar algo em sua vida. Isso é precipitação. A precipitação gera a inconstância, entre outras coisas. E a inconstância atrapalha na realização da missão. Apesar de que, como nós falamos inicialmente, os engenheiros cósmicos que programam vidas, eles calculam até essa tendência. Essa pessoa terá tendência à inconstância, irá começar a fazer várias coisas e não vai concluí-las. Mas nós vamos deixar isso acontecer, porque através do elemento, mesmo que inicial, que vai adquirir em várias coisas, vai juntar todos esses elementos e ter uma conclusão que vai ajudar a realizar outra coisa. É como aquela pessoa que começa numa profissão, muda para outra, até que encontra a sua profissão adequada e pensa, poxa, eu só estou nessa profissão porque eu adquiri elemento naquela, e juntei tudo isso como quebra-cabeças e formou a definição do que é. Mas evitar a inconstância é bom. Em qualquer missão, ela pode ser prejudicial. Mesmo uma pessoa que é constante, muitas vezes ela começa uma coisa, aí ela chega na conclusão, não é isso, mas ela assimilou bem aquilo que ela teve que fazer. A missão profissional, aquilo que a pessoa sente maior contentamento de fazer, ou sente uma necessidade interior de fazer, geralmente é o que indica a missão de vida dela. Só que, muitas vezes, o karma não é tão amistoso assim com a pessoa. Ela tem facilidade para fazer uma coisa que ela não gosta. Isso também pode acontecer. Geralmente, nós gostamos de fazer aquilo que nós temos facilidade. Mas, muitas vezes, a pessoa tem uma facilidade naquilo que ela não gosta. Digamos, ela faz a faculdade dela, sai um concurso, e ela faz o concurso para uma coisa que ela não gosta muito. Mas o salário é bom. E ela faz o concurso e passa. Vai trabalhar numa coisa que ela não gosta, mas ela gosta do salário, mas não gosta da função. Ela tem facilidade para passar no concurso. É porque aquela função vai educá-la de alguma maneira e vai ajudá-la a cumprir o seu karma. Então é uma missão kármica. Ela tem que fazer aquilo para se auto-aprimorar e reajustar diante das leis da vida. Portanto, a facilidade. Mas nem sempre a pessoa tem facilidade para realizar a sua missão. Um amigo, certa vez, me contou uma história, porque eu estava contando para ele um problema. Esse amigo, ele foi meu orientador espiritual por um bom tempo. Depois eu bati asa do ninho e voei. E eu tinha descoberto que a minha missão era transmitir os conhecimentos, minha missão principal de encarnado, transmitir os conhecimentos dos mundos mais sutis para os mundos mais densos. E fui falar para ele, estou com um problema. Eu não consigo falar em público. Eu sou muito tímido. Como é que a minha missão pode ser essa se eu não consigo falar para mais de 2 pessoas que eu não conheço ao mesmo tempo? Sem gaguejar, sem a perna tremer, sem a pele arder, sem a garganta travar. E ele falou, olha, como você vai fazer eu não sei, mas eu vou te contar uma historinha para você ver que nem sempre o fato da gente não ter facilidade numa coisa, não quer dizer que não seja a nossa missão. Contou a história de um padre, me parece, que ele tinha que fazer missa. Só que ele tinha um problema, ele era gago. Você já imaginou um padre gago fazendo missa? Né? Em latim ainda. Mas ele adorava, ele queria ajudar as pessoas, ele queria ser um servo de Deus. E o que ele fez para vencer a gagueira dele? A missão dele era transmitir através do verbo, das palavras, as coisas. O padre foi lá no rio, pegou umas pedrinhas, pôs na boca e ficou vários dias falando com aquelas pedras na boca. Quando tirou, falava sem gagueira e falava muito bem. Foi um dos grandes oradores, padres, que teve aí na história. Não esqueci o nome do padre, mas
Pois é. Ele venceu a sua limitação porque a sua vontade era maior. Portanto, algumas vezes a nossa missão está vinculada a uma facilidade, mas nem sempre. Mas ele tinha uma vontade muito grande, porque dentro clamava uma força: faça isso, faça isso. Naturalmente que todo ser, antes de encarnar, ele é submetido a aulas em escolas para aprender a só fazer o bem, a só fazer as coisas diante das leis, de acordo com as leis da vida. Quando você vai reencarnar, as falanges das sombras não conseguem preparar uma pessoa e efetuar o reencarne. Só as falanges superiores, coordenadas aqui na Terra por Jesus, podem fazer um ser reencarnar. Ou, se o ser tiver muita evolução, ele mesmo pode dominar a reencarnação. Vocês imaginam que esses líderes sombrios que tiveram na história, que mataram muitas pessoas em guerras sem sentido? Aliás, se alguma guerra tem sentido, a gente não sabe, né? Porque guerra que faz viúvas e órfãos, que mata crianças e idosos, isso não faz sentido por causa de terra ou política. Mas esses seres, eles vêm. Tem aí um ser que eu não vou nem falar o nome dele, que matou milhões e milhões de seres aqui na Terra. Quer dizer, foi um meio, um instrumento. Esse ser, ele veio com essa missão? Não, ele não veio com essa missão. Quando ele foi reencarnar, não, eu vou ajudar os seres humanos, eu vou ajudar o meu país, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Chegou aqui o ego, inflou, as cobranças egóicas veio, e aí abandonou a missão que tinha escolhido e escolheu a sua própria missão. Uma pessoa pode nascer, escrito lá, você vai desencarnar com 95 anos. Mas por fraqueza de espírito a pessoa acaba cometendo um ato bárbaro de suicídio. Quebrou a missão dela. Portanto, a pessoa pode se desviar de sua missão. Não quer dizer que quem faz coisas ruins que prejudicam os outros veio com essa missão, não. Não veio. Ele é que chegou aqui, negou a que veio e assumiu outra. Que ele mesmo traçou para ele, não que as leis da vida traçaram para ele. No entanto, as leis da vida, como perfeitas que são, ao ver que a pessoa desviou, o colocou como um anjo sombrio para resgatar o karma daqueles que deviam. Quis fazer a arte? Tudo bem. Você vai fazer enquanto tiver gente merecendo a sua arte. Quando não tiver mais, você vai colher o fruto de sua arte e vai perder o veículo de manifestação. Vai desencarnar pelo karma do seu desejo de missão sombria. Portanto, nossa missão de vida, analisando a natureza dela, pode ter dificuldade para realizá-la, mas terá um impulso interior, um desejo, uma vontade muito grande de fazer aquilo. Isso é indício de missão. No lado afetivo, se sente que o relacionamento não está bem, mas se sente responsável porque a missão não acabou. No sentido material, se está querendo mudar de setor ou de profissão, mas não está querendo por diversas implicações, é porque a missão ainda é continuar ali. O nosso planejamento de missão é tão incrível que muitas vezes nós pensamos assim: eu vou continuar aqui. Mas aí Deus faz o quê? Você perde o emprego. Não, sua missão não vai mais seguir aqui. E a gente fica se queixando: ah, meu Deus, perdi meu emprego, como é que eu vou fazer agora? Hoje em dia está tão difícil encontrar emprego. É a missão de vida. Se você fez a sua parte, não vamos ficar também assim: não, isso aconteceu porque é o meu destino. Está lá o lavrador, sentado num banquinho em frente de casa, e pensa assim: plantei o milho, a missão é colher o milho. E está o capim crescendo, e ele não vai lá capinar em volta do milho não, para o capim não destruir o milho, para ele ver uma coisa, a missão dele é colher o milho. Não é esperar as coisas acontecerem, é fazer a nossa parte para que elas aconteçam. Vou ensinar uma técnica aqui hoje para a gente ajudar as coisas a acontecerem. Técnica muito boa, não subestime ela não, porque ela tem poder. Pessoalmente eu já a utilizei diversas vezes. Em 90% dos casos ela deu resultado. 10% não deu porque não tinha nada a ver com a minha missão. Ela pode ser utilizada em qualquer sentido, mas eu faço uma advertência. Advertência séria. Segundo as leis naturais, todos nós bem sabemos que os nossos direitos acabam quando começam os direitos de outra pessoa. Não use essa técnica, senão o karma será gerado. Para manipular ninguém, para subjugar ninguém. Não use essa técnica para arrumar um namorado ou uma namorada não, porque ela não é útil nesse sentido. Use essa técnica para que você consiga exteriorizar aquilo que você almeja, que você planeja. Antes de tudo acontecer no mundo da matéria, acontece antes no mundo do espírito, no mundo mais sutil. Acontece no mental, no astral, no etérico astral e no etérico físico e no físico.
E aí nós corporificamos os acontecimentos. Essa técnica que nós vamos ver, ela dá um empurrãozinho na corporificação dos acontecimentos. Todos nós somos deuses, nós temos o poder de criar, de fato. E como? Nós vamos aprender a dar à luz às nossas criações, aos acontecimentos. O parto só não acontecerá se o karma, se Deus, se as leis de Deus, as leis de ação e reação não permitirem. Mas nós vamos dar todos os elementos, porque nós bem sabemos, um casal, uma esposa, uma namorada, uma noiva, que seja, só vão conseguir ter um filho se Deus assinar embaixo lá na petição. Você terá um filho. Tenta ter para ver uma coisa se não tiver assinado ali embaixo. Não tem. Porque precisa ter o aval das leis da vida. Nós, em nossa presunção, em nossa arrogância, muitas vezes pensamos que estudando milhões de livros, nos tornaremos inteligentes ao ponto tal de dominarmos a vida. De não ficarmos submissos às vontades invisíveis de um suposto Deus que muitas vezes nós não vemos, mas que de fato existe e pulsa em cada um de nós. Nunca subestime as leis da vida, elas são superiores a qualquer técnica, a qualquer ciência, a qualquer equipamento, a qualquer cultura. Mas, se nós tivermos o aval das leis da vida, é bom que a gente tenha meios, porque mesmo Deus assinando embaixo, terá um filho, mas se os dois não comparecerem ali, o filho não vai acontecer não. Então nós precisamos ajustar o que é da nossa parte. Nós temos 2 centros de forças psíquicos responsáveis pela realização de qualquer coisa. Estamos sentados numa cadeira. O que faz a gente levantar quando a gente tem sede e ir buscar um copo d'água e tomar a água? São 2 chakras. Chakra não é uma pequena comunidade rural, não é um pequeno terreno rural, não. Muitas vezes alguém está ouvindo esse termo pela primeira vez. Chakra é um termo sânscrito, quer dizer roda, entre outras coisas, que também representa centro de força psíquico. Nós temos mais de 2.000 centros de força psíquica em nosso corpo. Mais conhecidos são os centrais, 7, mas são mais do que 7 centrais. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, na boca do estômago, plexo solar, no umbigo, umbilical, na região sexual, chakra básico. Em sânscrito eles têm outros nomes que eu preferi nem aprender a falar para não complicar demais. Mas eles têm os nomes lá, sânscritos deles, que é uma língua morta, que hoje em dia não se fala tanto mais. Só alguns sacerdotes hindus que ainda usam falar sânscrito, mesmo que arcaico, mas usam. Nós temos 2, frontal e laríngeo. Se uma pessoa estiver com esse aqui bloqueado, com a energia gosmenta dele, como se fosse, imagina quando a gente coa café nos coadores antigos, mesmo nesses modernos, que fica aquele pó de café com água, ele fica assim, um grudadinho no outro. Imagina, tem muitas pessoas que têm uma energia que parece aquilo aqui no pescoço. Não consegue realizar nada. Tenta fazer uma coisa, vai estudar, não, estou cansado. Acaba não se preparando muito bem. É aquela pessoa que a força da imobilização é muito grande sobre ela não consegue vencer essa inércia. Dificulta na realização de qualquer coisa. Isso é tão sério que transmite geneticamente, viu? Tem pessoa que herda geneticamente a tendência a ficar vendo o capim crescer na plantação e não fazer nada. Fica esperando uma força misteriosa ir ali capinar por ele. E acaba essa força misteriosa não vindo, e aí vem o quê? Não vai ter os frutos daquilo que não plantou, ou que não cuidou. Porque plantar não é mais difícil geralmente é cuidar. No sentido até econômico. Muitas pessoas sabem, o mais difícil não é ganhar dinheiro, é cuidar do dinheiro, é fazer ele render ou não acabar misteriosamente. Porque a vida é assim. Arrumar um relacionamento não é mais difícil. Cuidar dele e manter é que é difícil. Exige muita dedicação, conhecimento, trabalho, técnica, tato. Muita gente pensa, não, deixa tudo ao natural, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma técnica. A vida sem técnica é a mesma coisa de um cirurgião que ele não aprendeu a fazer. Ele simplesmente pegou a faca, a anestesia, jogou pro gato que sobrou e fechou e pronto. Precisa de técnica na vida. Até tomar banho. Se uma pessoa toma banho com a técnica, ele toma banho melhor e mais rápido, e mais econômico. Se toma sem técnica, sai e esqueci de lavar a parte do corpo. As coisas mais simples, a gente precisa ter uma maneira para fazer. Para realizar a missão de vida, tem as técnicas básicas que podem ser utilizadas pelas mais diversas pessoas e missões. Portanto, vamos à técnica. Nós vamos fazer essa técnica aqui, mas
eu vou pedir para quem está... não vou pedir não, só vou explicar. Quando forem fazer... Por que eu não vou pedir? Porque senão depois pedir para tirar coisas, como relógio. Não tira não. Por que não tira? Porque senão esquecem, depois vai ser um tal da gente guardar essas coisas para entregar aqui. Aliás, quando terminar a palestra, por favor, leve os pertences, porque senão depois dá um trabalho para localizar. Quando a gente for fazer essa técnica em casa, tire relógio, anéis que sejam grossos. Uma aliancinha fina não precisa tirar, mas anéis geralmente é recomendável tirar. Colar também. Por quê? Porque vai mexer com energia psíquica. Se ficar com essas coisas, quando energiza o braço, se tem um relógio aqui, o relógio vai espremer o canal de energia e a energia não vai fluir com tranquilidade. A energia psíquica, a energia da mente, não vai fluir com tranquilidade. Por isso nós precisamos deixar os canais livres de obstáculos. Se nós energizarmos, além dela não fluir com facilidade, ela vai energizar demais o objeto. Depois nós vamos ficar sentindo uma dor que parece uma cãibra, reumatismo, até parece reumatismo. Uma cãibra desagradável no lugar. Esse exercício, para ele começar a surtir efeito, a pessoa precisa treinar o manuseio da energia psíquica. Não adianta dar tiro sem bala, né? A bala não vai sair. Não adianta falar, agora eu vou empunhar a minha poderosa mão e vou fazer a minha técnica. Poderosa o quê? Se ela não tiver com os canais abertos e dilatados, com centros de forças que nós temos na palma das mãos abertos, você vai apontar a sua maravilhosa mão, a outra, para a testa e fazer a energização e não vai acontecer nada. Aí depois você vai falar, poxa, eu não posso essa técnica, ela não funciona. Essa técnica foi comprovada. Quando feita adequadamente, ela tem um resultado espantoso. Em qualquer sentido. No entanto, regra principal, não use isso para subjugar a vontade de ninguém. É apenas para determinar acontecimentos que não tem que subjugar a vontade de ninguém. E que você tenha razão naqueles acontecimentos. Senão o karma vai te pegar. Aliás, nós trabalhamos para aqueles que acionam o karma, viu? Arcanjo Miguel é o comandante Astacheran. E Arcanjo Miguel é o chefe aqui que aciona o karma das pessoas. É o anjo da justiça. Ou melhor dizendo, o arcanjo da justiça. Então ele é que aciona o karma. Isso que nós estamos falando aqui teve autorização dele. E aí eu falei, mas e se o pessoal usar para o mal? Aí ele falou, deixa comigo. Usar para o mal eu estou de olho neles. Aí eu falei, então tá bom. Eu não quero gerar karma para mim não, hein? No chakra frontal, os seres, quando estão desenvolvendo o seu poder psíquico, criam energeticamente um triângulo no chakra frontal. Esse triângulo, ele representa certas dimensões espaciais. Não é a dimensão densidade, é a dimensão espacial. Comprimento, largura, espessura. Então essas dimensões espaciais. Nós podemos amplificar o poder do chakra frontal de fazer as coisas acontecerem. No entanto, o chakra laríngeo e chakra frontal precisam estar o mais desbloqueado possível. Eu ia antes passar só uma técnica, mas eu vou passar duas. Uma para desbloquear os chakras e outras para utilizar bem esses chakras.